Aleluia, vamos ler Salmo número 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 14 nos fala da realidade do homem incrédulo. Por mais que Deus se revele de várias maneiras, Deus se mostre de várias maneiras, a criação, toda a criação revela a glória de Deus. A nossa vida humana, com todas as suas belezas, os seus mistérios, o corpo humano com toda a sua perfeição com que ele foi criado, por mais que tudo que a gente vê, se percebe que Deus existe, há pessoas que vão decidir não crer, vão decidir ser incrédulo, eles não reconhecem o Senhor. E por que isso? Capítulo 14, o salmista Davi deixa muito claro, ele fala assim, diz o insensato no seu coração: não há Deus. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem, amado, a eternidade, a consciência de que existe uma eternidade, de que nós vamos prestar conta ao Senhor, que existe uma vida após essa vida, mas o homem no coração, ele tenta negar a existência de Deus. O ateu é alguém que não crê em Deus, apesar de todas as evidências. É a melhor definição que eu encontro. Todas as evidências dizem Deus existe. O ateu decide no coração não crer. Por quê, amado? Para viver a sua própria vontade, para fazer o que ele mesmo quer, e para suprimir a culpa, ele diz: Deus não existe. É uma maneira de anestesiar a consciência, que é outra graça de Deus. Deus nos deu uma consciência para discernir entre o certo e o errado. O homem em todo o planeta, em qualquer nação, em qualquer tribo, em qualquer sociedade, ele estabelece critérios de certo e errado. Por quê? Porque Deus nos deu a consciência. Mas o incrédulo, ele diz: Deus não existe. Ele faz isso para fazer a sua própria vontade e para sufocar a sua consciência. Eles não querem ver que eles precisam se render ao Senhor. Crer em Deus é reconhecê-lo e viver para Ele. E é interessante que o texto fala no Salmo número 14, ele fala: eles dizem no coração: não há Deus. Você pode com a sua boca falar que Deus existe, mas com a sua atitude prática viver como se Ele não existisse. Quando nós começamos a pecar de maneira deliberada, nós estamos dizendo: Deus não existe, Deus não vai trazer consequências. A Bíblia diz lá em Gálatas: de Deus não se zomba, o que o homem planta, ele colhe. Ou seja, crer na existência de Deus gera temor em nós, gera limites, gera um desejo de obedecê-lo, de amá-lo, de conhecê-lo, de fazer a vontade dele. Então o texto diz que o homem incrédulo, ele diz que não há Deus em seu coração. Como nós podemos estar negando a presença de Deus? Como nós podemos negar a existência de Deus? Primeiro, praticando o mal. O versículo 1 diz: são corruptos e praticam abominação. Quando a gente começa a viver na prática do mal, estamos negando Deus. A segunda maneira de negar Deus é não buscá-lo,
é não buscar a Deus. Quando eu e você decidimos uma vida sem oração, sem louvor, sem adoração, nós estamos negando Deus, ou negando a importância de Deus, porque se Ele é Deus, nós devemos dar a Ele a prioridade. Mas quando a gente não busca, nós estamos negando o Senhor. Versículo 2 do Salmo 14: do céu o Senhor olhou para os filhos dos homens, para ver quem tem entendimento, se há quem busque a Deus. Quanto mais eu compreendo e creio que Deus existe, eu busco. Você crê em Deus o tanto que você dedica-se à oração. Isso, Hebreus 11 diz: aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Quanto mais eu creio em Deus, mais eu o busco. E eu não busco para conseguir algo apenas para mim, eu busco para conhecê-lo e fazer a vontade dEle, para me tornar mais parecido com Jesus. E em terceiro lugar, eu nego que creio em Deus, ou eu nego o Senhor, quando eu vivo aterrorizado, eu vivo amedrontado. Versículo 5, diz o texto: lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. O versículo 4 do Salmo 14, Davi diz que quem vive longe de Deus não vai entender nada, vão praticar a iniquidade, vão viver no pecado, perdendo até a consciência de certo e errado. Eles já vivem no erro e dizendo que é certo, para poder a consciência ficar aliviada, eles cauterizam a consciência. A Bíblia diz que se eu e você começarmos a fazer algo errado e começarmos a falar para nós mesmos: não é tão errado, outras pessoas também fazem, nós vamos cauterizar a consciência. E aí, então a terceira marca de quem não crê e não busca Deus é viver aterrorizado. Versículo 5: vive tomado de grande pavor. Mesmo que alguns neguem isso, no momento que as coisas apertam, a pessoa que não tem o temor de Deus, ela se apavora. E aí o texto não termina de maneira pessimista. O Salmo 14, Davi termina cantando, porque os salmos, os irmãos já sabem que são cânticos, a própria palavra salmo são os cânticos ao Senhor, melodias ao Senhor. Os que creem, o Salmo 14 termina dizendo que os que creem, eles terão uma atitude diferente. Os que creem, primeiro, amado, eu demonstro que eu creio no Senhor, obedecendo ao Senhor. Obedecendo, você crê nas partes da Bíblia que você obedece, e se você obedece, você crê. Na Bíblia está muito claro que crer em Deus não é apenas falar isso, ou dizer isso, mas crer é obedecer, crer é se render a Jesus. E o texto começa dizendo que não há ninguém que faça o bem, que a maioria não quer buscar Deus. Versículo 3 diz que todos se desviaram, e aí a gente pensa que não tem mais jeito, mas no versículo 4 diz que tem o povo de Deus, e ele fala aí que os ímpios, eles vão tentar devorar o povo de Deus. Mas o versículo 5 diz que o Senhor está com a linhagem do justo. Quem crê em Deus vai obedecer a Deus e vai viver uma vida justa, vai procurar ser justo, ser íntegro com Deus, com as pessoas, com os irmãos, com a família, mesmo com os injustos. Quem crê no Senhor vai obedecê-lo. Quem crê no Senhor também terá a companhia de Deus, terá a presença de Deus na vida dele. Versículo 6, o versículo 6 diz: querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quando eu creio no Senhor, amado, eu vou ter a presença de Deus e a proteção de Deus na minha vida. Não é que não vai acontecer nada de mal comigo, mas eu vou estar confiante, e eu vou estar experimentando uma graça especial de Deus na minha vida. A misericórdia de Deus, ela está sobre todos, até quem não crê em Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus está sobre ele, que Deus, ele derrama uma bênção e uma graça sobre todos, mas quem crê no Senhor terá uma graça especial sobre eles, favor especial. O versículo número 5 diz que Deus está com a linhagem do justo. Há uma presença de Deus manifestada na vida dos que creem no Senhor, uma proteção do Senhor sobre a vida deles.
Pastor Ronaldo Lidório, que é um missiólogo, ele esteve pregando num encontro lá na África, que só tinha crente que já tinha sido preso por causa do evangelho. Os crentes que estavam ali, pessoas que foram presos em países onde é proibido pregar o evangelho. E o pastor Ronaldo Lidório perguntou: o que vocês mais sentiram quando estavam presos? E disse que todos falaram a mesma coisa: olha, nós não sabemos explicar, nós só sabemos que nunca nós estivemos sozinhos, nunca. A certeza da presença de Deus, só quem crê no Senhor. E quanto mais você ora, mais você vai ter a consciência da presença de Deus, mais você vai percebê-lo, mesmo quando você não sentir, porque não é sentir, não é uma questão de alma, mas é a consciência, a convicção no Espírito, que Ele está conosco todos os dias até a consumação do céu. O crer nos leva a essa consciência da presença e proteção de Deus. E em último lugar, quem crê no Senhor vai estar sempre experimentando a sua restauração. Sempre Deus vai trazer tempos de restauração. O que é restaurar? Devolver o estado original. Porque mesmo sendo do Senhor, nós temos desgastes, nós temos dias maus, nós tropeçamos muitas vezes, mas o justo tropeça, a Bíblia diz, mas ele se levantará. Ele clamará pela misericórdia, pelo perdão, confessará o seu pecado, e a graça de Deus o coloca de pé novamente. O sangue de Jesus o purifica e o levanta novamente. Deus troca as vestes espirituais, Ele limpa do pecado, Ele restaura, amado. O texto no Salmos 14, versículo 7, termina dizendo: quem dera de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Davi está dizendo: Israel, o povo escolhido pelo Senhor, descendente de Abraão, para o propósito de Deus na história, passou dias maus, e o Senhor sempre restaurou quando o povo se arrependia. E aqui é uma verdade que se aplica a nós individualmente, se aplica à igreja, que é o povo de Deus na terra. Hoje a igreja está sendo restaurada. A Bíblia diz que Jesus está lavando a igreja com a palavra para remover as manchas, as rugas. Amado, quem crê no Senhor sempre crê que há restauração, há a possibilidade de renovo de Deus. A alegria pode ser restaurada, a paz vai ser restaurada, a esperança vai ser restaurada, a fé é restaurada. O texto diz no versículo 7: exultará Israel e se encherá de alegria. Aquilo que muitas vezes a gente perde no caminho. Nós precisamos creia em Deus e você estará seguro. Creia nos seus profetas e você terá êxito. 2 Crônicas 20:20. Crer é experimentar, é obedecer e é entrar na experiência gloriosa de caminhar com o Senhor. E falando acerca de Israel aqui nesse texto, Israel é o povo gerado a partir da aliança de Deus com Abraão. O povo a quem Deus revelou a aliança, que escreveram o Antigo e o Novo Testamento, porque os apóstolos eram judeus. O povo através do qual Deus enviou Jesus, o Messias. Ele era judeu, nasceu em Israel. Um povo que Deus separou com um propósito específico. Mas a igreja é o povo de Deus. A igreja é feita de judeus e gentios convertidos a Jesus. Quem se converte a Jesus, que é o verdadeiro povo de Deus. Amém? Mas quanto ao Israel natural, na palavra de Deus fala acerca de algumas promessas específicas. Jesus em Lucas 21 disse que eles seriam espalhados por toda a terra, por causa do juízo que Deus enviaria sobre eles, por eles terem rejeitado o Messias. E no ano 70, Israel sofreu o maior ataque, destruição através do Império Romano, foram espalhados pelo mundo inteiro, e ninguém mais cria que eles poderiam voltar para sua terra. Imagina, no ano 70 depois de Cristo, os anos se passaram, aquele território foi ocupado pelos turcos otomanos, foi ocupado na história, muitos povos que destruíram. E aí, depois da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido ali tem um controle, ganha aquele território, e ninguém acreditava, irmãos, que seria possível esse povo, o povo de Israel, voltar para sua terra.
Mas Jesus falou em Lucas 21 que eles seriam espalhados até se completar um tempo, que Jesus chamou de tempo dos gentios. Em 1947, um dos maiores teólogos, Luiz Berkoff, disse que jamais Israel teria de novo aquele território. Por quê? Quem morava ali? Tribos pequenas que os ingleses chamaram de palestinos, que nem tinham identidade nem nome. Mas o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, em 1948, move o coração da ONU, move o coração da Inglaterra e devolve pedaços de terra para Israel. E Jerusalém, que é a capital de Israel há 3.000 anos, volta para o povo de Israel. E agora, nesse mês, que dia mesmo? Quem lembra? 14 de maio de 2018, nós completaremos 70 anos do retorno de Israel à sua terra. A nossa oração é que o povo de Israel, os judeus, reconheçam Jesus, se convertam ao Messias que já veio e voltará. Porque o Senhor é Deus, que quem crê nele, crê em restauração, crê na salvação de pessoas, crê e ora pela salvação das nossas famílias, das nossas cidades, da nossa nação, e ora para que as nações conheçam a Jesus, se rendam a Jesus, porque o nosso Senhor Jesus está voltando. Creia no Senhor e você estará seguro, creia nos seus profetas e você terá êxito. Mas sempre haverá a realidade do ímpio, do incrédulo. Nós sempre estaremos cercados por muitos deles, tanto o incrédulo que assume que é, como o incrédulo teórico. Ele não é prático, ele não fala que é, mas ele vive na incredulidade. Que o Senhor aumente a nossa fé nessa manhã, para andarmos na presença dEle. Pai, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra nos ajusta, nos cura, nos corrige, e nossa oração nessa manhã é que o Senhor aumente a nossa fé. Pai, nós cremos que o Senhor existe, Pai, e que o Senhor é recompensador, galardoador dos que Te buscam. Aumenta-nos a fé nesses dias de apostasia, que a nossa fé não seja apenas teórica, que não seja uma fé sem obras, mas seja uma fé que nos impulsione à obediência, à santidade, à busca da intimidade do Senhor, à confiança no Senhor, ao crer na restauração do Senhor, uma fé que nos leva a ajudar, a cooperar com aqueles que sofrem. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.